paz do Senhor, meus queridos, meus amados irmãos. É um prazer imenso estarmos aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações. Quero convidar você para acompanhar a nossa programação da Apocalipse Rádio Web, que é 24 horas por dia falando do amor desse Deus maravilhoso. Então você é sempre muito bem-vindo à nossa rádio Apocalipse. Esta é uma mensagem que vamos trazer hoje, que fala forte aos nossos corações. E se você tem sede de Deus, sede da palavra do Senhor, então fica aí, não sai daí não, porque Deus vai falar com você nesta mensagem tremenda e poderosa. Convido você a agradecer a Deus todos os dias pelo pão de cada dia, pelo seu trabalho, pela sua casa, pela sua família. Seja grato a Deus por tudo, porque dele que vem tudo para as nossas vidas. Ele tem o controle de tudo. Então é bom que você agradeça e peça a Ele orientações para o seu dia. Sem mais delongas, vamos à mensagem de Deus para o seu coração. Se você quer ouvir uma palavra de Deus, fica aí. Se você não está a fim de ouvir Deus, não tem problema, pula o vídeo, vai para outra coisa. Mas aqui é a palavra de Deus. Se você precisa de ouvir a voz de Deus, então fica aí, não sai daí não, porque Deus vai falar com você. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você não quer nada com Deus, não tem problema, a amizade continua a mesma. Fica em paz, que Deus abençoe você. Mas vamos lá para o tema de hoje, é em Romanos capítulo 8, versículo 30. É Romanos 8 e versículo 30, que diz assim a palavra do Senhor: e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Amém? Que coisa boa. Vou repetir: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, irmãos, é tremenda. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, é uma coisa boa. A gente vai mergulhando e vai se enchendo, e é uma coisa maravilhosa. É muito bom ficar conectado com a palavra de Deus. Então, olha, é muita bênção, é muita bênção. Por isso que eu aconselho você, baixe o aplicativo da nossa rádio, vai ficar aí na descrição do vídeo, tá certo? Porque você vai estar ali, ó, a rádio é só ligar e vai estar Deus falando com você através dos louvores e de mensagens também. Mas vamos lá, dando continuidade à nossa mensagem, uma reflexão, a mensagem, porque é um conteúdo bem completo. Este versículo nos mostra o plano de Deus para os seus filhos desde a eternidade até a glória. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos chamou pelo Evangelho, nos justificou pela fé em Cristo e nos glorificará na sua presença. Não é? Você tem essa esperança de ir morar com o Senhor na glória. Então você vai ser glorificado, porque lá no céu não entra esse corpo frágil humano, vai ser um corpo glorioso. Então, olha, te liga nas coisas do céu, te liga nas coisas que são de cima, porque Deus está te esperando. Então te prepara para encontrar com o Senhor
deu Deus. Todo mundo quer ir para o céu, então se prepara. Podemos refletir sobre esta palavra que é maravilhosa, não é? Este versículo nos mostra o plano de Deus para os seus filhos, desde a eternidade até a glória. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos chamou para o Evangelho, nos justificou pela fé em Cristo e nos glorificará na sua presença. Podemos refletir sobre algumas verdades maravilhosas sobre esse versículo. Deus nos ama com um amor eterno, incondicional. Ele nos predestinou para sermos seus filhos, conforme o seu propósito e graça. Ele nos escolheu por causa de algo, não nos escolheu por causa de algo que fizemos ou que somos, mas por causa do seu amor e sua bondade. Oh, glória a Deus. Ninguém é merecedor. Não foi por algo que a gente fez, não. É pelo seu amor, pela sua bondade. Predestinação é um conceito teológico que se refere ao plano de Deus para a salvação dos seres humanos. Vai vendo aí. Existem diferentes formas de entender a predestinação, dependendo da tradição cristã que se segue. De forma geral, predestinação envolve as seguintes questões. Vai meditando aí, vai vendo aí, vai anotando, porque isso é importante. É ensino, é cultura, é conhecimento. Deus sabe desde a eternidade quem vai se salvar e quem vai se condenar. Deus sabe. Deus escolhe de forma soberana e incondicional quem vai se salvar e quem vai se condenar. Deus oferece a graça da salvação a todos os seres humanos ou apenas a alguns? Os seres humanos têm livre arbítrio para aceitar ou rejeitar a graça? O que você acha? Isso são perguntas? São questionamentos que a humanidade começa a querer entender o plano de Deus, mas a Bíblia é clara. A Bíblia fala sobre predestinação em alguns versículos, como Romanos 8:30, Efésios 1:4-6 e Atos 4:27 e 28. No entanto, a interpretação desses textos não é unânime entre os cristãos. E outra coisa, as pessoas querem explicar o que Deus não explicou, ou querem dar uma explicação de algo que concorde com o que eles pensam. Não é a Bíblia, ela se explica a si só. Então, alguns defendem que a predestinação é absoluta, ou seja, que Deus determina tudo e o que acontece na história da vida das pessoas, incluindo a sua salvação ou condenação. Outros defendem que a predestinação é condicional, ou seja, que Deus sabe antecipadamente as escolhas das pessoas. Deus é onisciente, então tem base aqui. Deus é onisciente, Ele sabe do meu amanhã. Ele sabe tudo. Ele disse para Caim, ele falou para Caim: o mal está ao teu redor, você que escolhe. Então Deus sabe do meu coração, dos meus pensamentos. Deus sabe o homem má, Deus conhece. Então Deus sabe
Não tenha dúvida. Outros defendem que a predestinação é condicional, ou seja, que Deus sabe antecipadamente as escolhas das pessoas, mas não interfere no seu livre-arbítrio. Claro, livre-arbítrio é livre-arbítrio. Jesus veio para quem quiser. Quem não quiser, aí é problema de quem não quis. Tem um texto que Jesus diz assim, que diz assim, que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha aí. E aí? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Então é independente, é para quem quiser. Entendeu? Há ainda outras formas de entender a predestinação, como a predestinação corporativa, que afirma que Deus escolheu um grupo de pessoas, tipo a igreja, Israel, entendeu? É assim, mas para ser salvo, mas não indivíduos específicos. A pessoa pode pensar o que ela quiser, cada um pensa o que quiser, mas o Senhor diz que todos quanto receberam, têm o poder de ser filho de Deus. Então a questão é você aceitar. Mas, vamos lá. A predestinação é um tema complexo e misterioso que envolve a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O homem é responsável. Você é responsável. Não há uma resposta definitiva ou simples para essa questão. Não é fácil isso. Mas é importante estudar a Bíblia com oração, humildade, buscando compreender o propósito de Deus para a nossa salvação. Você pode consultar o link, você pode consultar alguns sites na Bíblia que você falando sobre predestinação. Você pode se aprofundar nisso, vai buscando conhecimento, entendeu? Porque é um assunto muito importante. Mas é simples assim. Vamos falar de coisa material. Se aqui na terra tem a lei, não tem a lei da terra, você não conhece a lei? Se roubar, matar, essas coisas que todo mundo sabe. E por que as pessoas fazem? Corre o risco, estão se condenando. Então, você não sabe que para servir a Deus tem que ser assim? Você só pode ser salvo se arrepender. Então, cabe a você, cabe a cada um escolher o seu futuro, o seu destino. Deus nos chama pelo seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos atrai para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos concede o dom da fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Vamos entregar o recado todo. Deus nos justifica pela obra de Cristo na cruz. Ele levou os nossos pecados e nos deu a sua justiça. Olha que troca. Ele levou os nossos pecados e nos deu a sua justiça. Ele nos declara inocente diante da sua lei, nos perdoa de todas as nossas transgressões e nos reconcilia consigo mesmo. Ele nos trata como se nunca tivéssemos pecado e como se sempre tivéssemos obedecido a Ele. Ah, meu amigo, isso é um amor. Não tem como você não se render. É a palavra de Deus, é o projeto de Deus para o ser humano. É uma coisa maravilhosa. A justificação e a santificação são duas graças do Evangelho que andam juntas, mas que têm diferenças importantes. Ambas lidam com o pecado do pecador, mas de maneira diferente. Meu Deus do céu! Justificação e santificação. A gente vai estudar, vamos aprender. É maravilhoso, é conhecimento, é aproximação de Deus, é conhecer a palavra.
A justificação é o ato de Deus pelo qual ele declara o pecador inocente e justo diante dele, com base na obra de Cristo na cruz. A justificação é recebida pela fé em Jesus, que morreu em nosso lugar e nos deu a sua justiça. Glória a Deus. A justificação nos livra da condenação e da ira de Deus. Aleluia. Ela é um ato único e definitivo que acontece no momento em que cremos em Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, verso 21 ao verso 26. Também no capítulo 5, verso 1 e capítulo 8, verso 1. Vai meditando lá, vai buscando conhecimento na palavra, para depois você não ficar dizendo, eu não sabia. Deus está falando para você. A santificação é o processo de Deus pelo qual ele renova e transforma o pecador à sua imagem. Vou repetir que isso aqui é importante. A santificação é o processo de Deus pelo qual ele renova e transforma o pecador à sua imagem. Olha, que coisa, hein? Tremendo isso. Conforme a sua vontade, a santificação é realizada pelo Espírito Santo, que habita em nós e nos capacita a vencer o pecado e a obedecer a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, é maravilhoso. Que palavra, né? É bom demais. A santificação nos liberta do domínio e da corrupção do pecado. Ela é uma obra contínua e progressiva que dura toda a nossa vida. Romanos 6 e 11, de 11 a 14. Romanos 8 e versículo 13. E ainda o 12, versículo 1 e 2. Vai anotando aí, porque é conhecimento, meus irmãos, é informação. É conhecimento, é coisa do céu, é coisa boa, meu amigo. Não sai daí não, fica aí, porque Deus está falando. Portanto, a diferença entre justificação e santificação é que a justificação é uma declaração legal de Deus sobre o nosso estado, enquanto a santificação é uma transformação moral de Deus no nosso ser. A justificação nos dá paz com Deus, enquanto a santificação nos dá comunhão com Deus. A justificação nos torna filho de Deus, enquanto a santificação nos torna semelhantes a Deus. Que Deus nos abençoe. Olha que coisa, vou repetir. A justificação nos torna filhos de Deus, enquanto que a santificação nos torna semelhantes a Deus. Que Deus abençoe. Meu amigo, meu irmão, é maravilhoso, é glorioso, é maravilhoso servir a esse Deus. Veja o quanto Deus investe em nós. A paz do Senhor, Maria Lúcia de Barreiro, nos assistindo aí. Que Deus abençoe você e a sua família. Fica por aí, não sai daí não, que tá muito bom essa palavra, essa mensagem hoje aqui. Tá uma coisa do céu. Veja só, nós vemos que a justificação nos torna filhos de Deus e que a santificação nos torna semelhante a Deus. É pouca coisa isso, é muita coisa, é muita coisa. Agora, veja só, agradeça a Deus, meu irmão.
pela sua justificação, porque não foi por merecimento, não. Foi por graça, foi misericórdia do Senhor Jesus. Ele trocou os nossos pecados pela sua graça, pela sua justificação. Meu irmão, agradeça a Deus pela sua justificação. Reconheça que você foi salvo pela graça de Deus, não por suas obras. Louve a Deus por enviar o seu Filho Jesus para morrer em seu lugar e lhe dar a sua justiça. Aleluia. Lembre-se de que você tem paz com Deus e que nada pode separá-lo do seu amor. Efésios 2, versículo 8 e 9. Romanos 5, versículo de 8 ao 11. Meu amigo, temos que ser mais grato. Temos que ser mais grato. Você que está aí, compartilha essa mensagem para a gente alcançar muito mais vida. Isso aqui é conhecimento, é se aprofundar na graça e no conhecimento. Você deve buscar a Deus pela sua santificação. Peça a Deus que o encha do seu Espírito Santo. Ore a Deus que o ajude a vencer o pecado, obedecer à sua vontade. Leia a Bíblia, ore, participe da igreja e pratique as disciplinas espirituais. Cresça na graça, no conhecimento de Cristo. Lembre-se de que você tem comunhão com Deus e que Ele está trabalhando em você para o seu bem. Glória a Deus. Às vezes dói um pouco, vem luta, vem provação, é Deus trabalhando, arrumando a nossa vida, nos ensinando como Ele quer que a gente seja, como a gente age diante dos problemas, das dificuldades. Gálatas 5, 16 a 25, Filipenses 2, 12 e 13, 2 Pedro 3 e 18. Anota aí, depois você rever esse vídeo, baixa esse vídeo, vê várias vezes, deixa a mensagem entrar no teu coração, vai aprendendo, anota tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, olha, eu fico aqui, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado porque a grandeza, a abrangência da palavra de Deus. Então, às vezes a gente fica aí vendo tanta coisa. Vamos buscar o conhecimento. Tá sem fazer nada, vamos aprender. Vamos ouvir uma palavra, vamos buscar conhecimento de Deus. Porque esse povo se corrompe por falta de conhecimento. Se não conhece a palavra, irmão, vai pecar, vai errar, vai se desmantelar. Mas se você conhece a palavra, você vai superar tudo. Então você tem que testemunhar de Deus, falar de Deus pela sua justificação e santificação. Compartilhe com as outras pessoas o que Deus fez por você, como Ele o salvou e o transformou. Mostre quem era você envolvido nas coisas do mundo, no pecado. Quem era eu, né? Quem sabe quem era você? Deus transformou. Então vamos cada dia melhorar e aproveitar essa graça de Deus. Então mostre com suas palavras e atitudes o amor de Deus e o fruto do Espírito. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Aleluia. Meu irmão, como é que está essa sua vida? Sal, que sal é esse que você... Eu vi um mensageiro essa semana falando assim, foi lá na minha igreja mesmo, ele disse assim, que sois o sal da terra. Aí tem irmão que diz assim, mas eu sou o sal grosso. Irmão, que é isso? Que sal grosso? E sal grosso é bom também, não tem esse problema de ser. Mas ele que dá a entender que o cara era
crente, era sal da terra, mas era meio bravo, assim. O entendimento foi isso, né? Mas sal é sal. Sal serve para temperar, para salgar, para provocar sede da palavra. Então seja sal da terra. O sal da terra significa que ele é o tempero, que ele protege, que ele dá vida, dá sabor, né? Que ele, como que se diz, ele protege, aquele alimento para ele não apodrecer. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Como é que está a sua luz? Está brilhando ou está escondida debaixo do arqueiro? Ou está apagada? Oh, meu irmão, a sua lamparina tem azeite? Aleluia. Ou você é as 5 virgens loucas? Meu irmão, a palavra ensina. É tremendo isso aqui. É tremendo. Rivalda é lá de Barreiros. Deus te abençoe, a paz do Senhor, minha irmã. Rivalda, Deus abençoe você e a sua família. Vamos aprender. Compartilha esta mensagem aí para que possamos alcançar muito mais vidas. Ah, meu irmão, aleluia. Lembre-se de que você é um filho de Deus e que Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito, irmão, para a sua vida. Ele tem para todos nós. Cada um tem. Deus tem um chamado, tem um propósito, e você deve investir nesse propósito de Deus. Deve dar espaço, deve fazer o que Deus manda, porque Deus é maravilhoso. Mateus 5, 13 e 16, 1 Pedro 3 e 15, Efésios 2 e 10. Vamos meditar, vamos estudar a palavra, vamos ver. Mas tem isso? Tem, está aí na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, Deus nos glorificará na sua vinda, quando transformará o nosso corpo mortal em um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Meu Deus do céu. Você já imaginou você num corpo glorioso que transpõe as paredes? Jesus entrou numa sala, numa casa, sem abrir as portas. Vamos ser igual a Jesus, corpo glorioso. Ele nos levará para o céu, onde estaremos para sempre com Ele, contemplando a sua face e louvando o seu nome. Olha que bom, né? Eu canto aqui e lá a gente vai cantar. Você mesmo, se você não é cantor hoje, mas lá você vai cantar. Aleluia. Vai acabar esses limites, essas limitações. Lá não vai ter dificuldade, não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter doença. É só gozo e paz no Espírito Santo. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena, Rivalda. Vale a pena, Maria José. Vale a pena. Deus é maravilhoso. Maria Lúcia, né? Eu disse Maria José, Maria Lúcia. Se eu não me engano, acho que Cristiane também, a irmã Cristiana aqui do Cabo também está por aí. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena servir a esse Deus. Ele nos dará uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, se acabar, se destruir. Não, ninguém vai tirar mais nada de nós. É vitória completa. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Esse Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Esse Deus
É tremendo. Eu não tenho palavras para expressar esse tão grande amor de Deus, esse amor maravilhoso, que Ele deu a sua vida pela minha vida, para pagar a minha dívida e me libertar das trevas, me libertar do mundo de horror, das trevas, da escuridão, da perdição. E basta eu crer, basta eu aceitar. Isso é individual, é pessoal. Deus sabe, pela sua onisciência, do meu amanhã. Mas eu posso tomar uma atitude de mudar a minha história. É você que pode mudar a sua história. Só depende unicamente, exclusivamente de você. Você que está aí do outro lado, que ainda não conhece Jesus. E até mesmo você que conhece, talvez você está num dilema aí para fazer uma escolha. A escolha é sua. Veja de que lado você está. Existe apenas 2 caminhos. Escolha, pois, o verdadeiro caminho, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolha sempre está do lado de Deus, do lado da palavra de Deus, porque não existe um caminho que possa lhe trazer paz, lhe trazer felicidade, segurança, salvação, sem ser Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Escolha, pois, andar com Jesus. Escolha, pois, servir a Jesus. Não ofereça seu corpo para ser instrumento do inimigo, não, mas para ser instrumento nas mãos de Deus. Haja o que houver, seja instrumentos de Deus para libertar e abençoar vidas. O mundo não quer saber de Deus, mas muitos estão abandonando o mundo e correndo para os braços de Jesus, porque entenderam a mensagem de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa. Guarde essa palavra, medite nessa palavra, se aprofunde na sua santificação. Reconheça o grande investimento de Deus em nossas vidas, mandando Jesus, o seu Filho, para nos resgatar. Agora só depende de mim e de você a nossa salvação. Um dia abençoado para você, cheio da graça e do amor de Deus. Que Deus abençoe você, que o seu dia seja abençoado, que Deus acampe anjos ao seu redor e livre de todo mal, porque esta é a vontade de Deus. Seja grato, sirva a Deus com alegria, porque Deus está trabalhando na sua vida, cuidando de você e dos seus. Um grande abraço, fiquem todos na paz e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus nos permitir.